Opa! Olá, pessoal. Boa noite. Domingão de Páscoa. Já temos um colega nosso aqui, Cinei, meu grande amigo. Fala, Cinei, tudo bem? Como é que vai? Vamos ver se o pessoal vai chegando. E antes de mais nada, já quero saber como é que tá o som, se o pessoal está ouvindo bem, se está tudo em ordem. Eu vou olhar um pouco aqui de lado, porque eu estou com duas telas, então preciso dar um upgrade aqui, vamos ver. Ver se consigo deixar vocês dois juntos aqui. Vamos lá. Acho que dá para pôr todo mundo junto aqui. Vamos ver como é que estão as coisas aqui, como é que o pessoal está chegando. Vou fechar algumas coisas aqui para não dar muito conflito. Marcos Júnior, boa noite, Marcos, tudo bem? Como é que tá? Beleza? O som tá bom aí, pessoal? Preciso saber disso, se o som tá legal, estão todo mundo ouvindo direitinho. Vou acompanhando os comentários por aqui. O som tá tranquilo? O som tá bacana, hein, Marcão? Vou aguardar o pessoal chegar um pouquinho ainda, porque é cedo, né? Aqui é 9h30. E é um projeto novo esse, Vida de Guitarrista. Áudio perfeito, legal. E é um projeto novo. E estamos dando início nesse projeto. Hoje não vai ter solo, Marcão. Hoje não vai ter solo. Hoje é uma entrevista. E a estrela não sou eu, a estrela é o Jefferson Torres, que vai ser entrevistado. E eu tenho certeza que nessa entrevista vocês vão ver coisas muito interessantes, porque a gente vai estar conversando com um cara que é um músico profissional, um cara que galgou alguns postos legais aí, tá? Fala, Ted, como é que você tá? Tudo bem? E como eu acabei de falar, hoje a entrevista é um projeto novo, entrevista com um cara, com um músico profissional, tá? Que está no mercado e recentemente esteve fazendo uma turnê lá fora, trabalhando lá fora dentro de um navio de cruzeiro, onde ele trabalhou alguns meses fazendo Miami, México, Bahamas, tá? E ele vai contar um pouco para a gente dessa experiência. Vou fazer uma entrevista com ele para saber. Eu acho que é muito interessante para nós músicos, né? Ou para nós guitarristas, ou para nós aspirantes a músico, aspirantes a guitarrista, tá? Aprender, entender como é que é o funcionamento desse processo, tá? Como que ele chegou lá, qual foi o cachê que ele conseguiu, qual foi o caminho que ele trilhou, o que ele viu, o que ele aprendeu e coisas do gênero, tá legal? Nesse interim, tá? Enquanto eu vou passando um pouco dessa história deles para vocês, eu vou depois colocar um vídeo de um dos trabalhos dele lá nesse navio, nesse trabalho que ele fez, que era o Carnival, ele vai falar direitinho, mas é do Carnival alguma coisa, era a companhia de turismo, tá? Ele é do interior de São Paulo, o Jefferson Torres, ele é de Tupã, tá? E ele fez esse trampo recentemente, já tocou em bandas de baile lá em Tupã, em outros grupos e tal, tá? E esse trabalho foi bem bacana. Eu acho que trabalhar em cruzeiro, você ser músico de cruzeiro é um negócio bem legal, você tem uma paga muito boa, acredito eu, tá? Você tem uma experiência muito bacana, tá? E eu acho que isso vai ser bem legal, tá? Eu vou aproveitar o embalo que o pessoal está aqui, deixa eu ver quantas pessoas nós já temos aqui assistindo, dá para a gente ver? Quantas pessoas já estão conosco? Não dá. Aqui onde eu tenho não dá. Só o pessoal que está aqui. Tem 6 assistindo agora, legal. Então eu vou aproveitar e vou convidar o Jefferson para que ele participe com a gente, para que a gente possa fazer a nossa entrevista, ok? Vamos lá então, espera aí que eu vou chamar ele e a gente vai
começar esse trabalho. Ele já vai estar entrando aqui com a gente já já. Beleza? Nesse ínterim, ele chegando aqui, eu vou mostrar um pouco do trabalho dele, como eu falei para vocês, que é um trabalho muito bacana, que ele fez um vídeo que ele postou, tocando com o pessoal e tocando uma música do Stevie Wonder, tá? Com um naipe, um time top, um time, meu, na minha opinião, muito gostoso tocar com esse pessoal. Tá legal? Então vamos esperar nosso amigo chegar e a gente já vai começar a falar a respeito de tudo isso daí. Ok? Vamos lá, vamos lá. Deve estar chegando com a gente aqui. Aí, Jefferson Torres. Grande Paulo. Tudo bem, Jefferson? Jefferson, vou pedir para você pôr o seu telefone em pé, cara. Aí, aqui sim, ele fica... perceber aqui que é. Isso. Legal. Boa. Paulo. Estamos online, então, meu cara. Isso. Aí, Jefferson, antes de mais nada, boa noite, uma feliz Páscoa para você, tudo de bom. Também para nós, cara. Para você, para toda a sua família. Para a tua família também. Todo mundo que está assistindo aí, para toda a galera. Legal. Jefferson, eu já dei uma introdução um pouco do seu trabalho aqui. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas assim, bem simples, que até eu mesmo não conheço. Ou seja, você é natural de Tupã, certo? Isso, Tupã. Interior de São Paulo, né? Legal. Qual a sua idade hoje, Jefferson, que eu não sei? Estou com 33 anos, cara. Oxe, Maria, 33, tá certo, bacana. 33 anos. Diga para mim uma coisa. Você começou a tocar quando, por quê? Quando é que foi que você começou nessa levada, nessa sua história aí? Cara, o meu caso foi o seguinte, quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu, né? E aí a minha mãe conheceu esse senhor, que até hoje é meu padrasto, né? E aí o que acontece? Eu acho até que um pouco uma inteligência emocional muito boa da minha mãe, uma sacada muito boa da minha mãe, para me aproximar talvez do meu padrasto. Tinha um violão parado em casa, que era um violão que o meu irmão começou a estudar e parou, estado lá. E meu padrasto tocava algumas coisas, músico também, toca sanfona, toca violão. Aí eu comecei com o pandeiro, fiquei um pouco no pandeiro, depois fui para o violão. E comecei os primeiros acordes lá. Mas assim, a coisa começou realmente a se tornar mais séria quando eu tinha 13 anos. Minha mãe comprou uma guitarra para mim, porque queria uma guitarra, eu quero uma guitarra. Minha mãe comprou uma guitarra para mim, e aí eu não parava com essa guitarra, comecei a estudar mais assim, aprofundadamente, escala, teoria musical, história da música, contrapontos, etc. E só depois eu fui comprar um amplificador, né, estava com a guitarra desligada. Depois eu fui comprar um amplificador, que eu lembro até hoje, que era um Watson multiuso, era um negócio assim que... Mas pra mim era... Nossa, né, cara? Pô, tinha até um pedalzinho de distorção, assim, que era um drive mó bilhudo, mas, porra, pisava naquele pedal de distorção. E assim foi, cara. E assim foi indo. Depois eu comecei a tocar minhas primeiras bandas, né? Banda de rock, depois fui tocar em big band, depois fui fazer teatro. Aí fui para Londrina, me formei em artes cênicas em Londrina, como ator, mas continuei dando aula de música, continuei tocando e sempre trabalhando com música. Já faz 18 anos que eu trabalho com música. Legal. Deixa eu fazer, pessoal, já perguntaram agora aqui se poderiam fazer perguntas, tá? Eu falei que obviamente que sim. Então, antes de eu fazer as minhas, eu já vou falar uma aqui que um amigo meu aqui, que está sempre me acompanha nas minhas lives aqui, fez uma pergunta, tá? Ele fala assim, ó, o nome dele é Ted Hare. Você acha que as empresas não poderiam investir num projeto de disputa de bandas para incentivar novos músicos, fazendo assim melhor o quadro musical do nosso país? Ele fala em qualidade. Cara, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Na verdade, como é que chama o rapaz que perguntou? Ted Hare.
Ted, de certa forma, isso ocorre não diretamente, mas indiretamente. Como? Existe na televisão os programas de calouros, como sempre existiu, desde a época do Bolinha, depois do Raul Gil, aí também agora tem os mais modernos, tipo The Voice, etc. E são programas que têm uma grande audiência. E para que esses programas se mantenham, é necessário patrocínio, como qualquer programa de televisão. Então, o anunciante que coloca o seu produto ali, ele coloca e ele está patrocinando o evento de alguma forma. Mas tem uma coisa, a galera que investe, os empresários que investem, eles não investem para perder dinheiro. Ponto. Eu não investi meu dinheiro para perder dinheiro. Eu não posso nem culpá-los por isso, porque eu também não faria isso. Investir num projeto que eu considerasse que não iria ter retorno. Então, eu concordo com o Ed, eu acho muito bacana a ideia, mas, de certa forma, isso já ocorre, e ocorre porque esses empresários, que têm uma visão estratégica, sabem que se eles investirem em colocarem o nome deles lá, eles vão estar colocando o nome deles no programa que vai passar no horário nobre, ou no horário que tem muita audiência, e eles vão ter uma grande visibilidade. Consequentemente, eles vão ter um bom retorno. Para festivais menores, o que pode ocorrer, eu acredito assim, eu super, assim, convido as pessoas a buscarem isso, buscarem patrocinadores que não sejam tão grandes, porque é muito complicado um patrocinador grande mesmo investir, por exemplo, num festival menor, mas sempre vendendo a ideia de que ele pode lucrar com isso, de que ele vai ganhar dinheiro com isso, de que ele vai colocar a grana dele lá, mas a grana dele vai voltar para ele vai ganhar dinheiro, aquilo que ele investiu e mais, né? Eu acho que falta para o músico brasileiro, ou pelo menos para a maioria deles, essa linguagem empresarial. A gente estuda muito sobre escala, harmonia, técnica, leitura, história da música, mas não adianta eu falar essa linguagem com o empresário. O empresário ele vai entender a linguagem do dinheiro. Então, eu tenho que realmente me valorizar para ele. E como é que eu faço isso? Eu faço isso por autoridade e por comprovação. Por exemplo, no meu caso, qual que é a minha autoridade? Eu posso chegar e falar, olha, eu tenho 18 anos de experiência no mercado, eu já tive centenas de alunos, eu já escrevi 2 métodos de harmonia, já escrevi o meu próprio método de técnica de guitarra, eu já toquei nos Estados Unidos, no México, nas Bahamas, no Paraguai, ao longo de todo o Brasil, etc, etc, etc. Segunda forma é através da comprovação de testemunhos. Por exemplo, grande Paulo aí tem o curso dele, a escala, né, pentatônica, e um monte de gente já estudou com você, né? E com certeza muitas pessoas que estudaram com você, se beneficiaram do curso, porque aprenderam a improvisar, melhoraram o improviso. Então, quando a gente ouve a galera falar, como eu ouço dos meus alunos, e você deve ouvir dos seus alunos também, olha, eu comecei a fazer aula com o Paulo Totti, meu improviso agora tá bem mais fluido, cara, eu tô conseguindo. Mesma coisa comigo, tô fazendo aula com o Jefinho, com o Jefferson Torres, melhorei. Isso te dá autoridade. Então, quando você for vender o seu trabalho, para algum empresário, busque essa linguagem da autoridade através desses recursos, que pode ser muito interessante para você. Ele deu uma continuidade na pergunta, porque eu acho que eu entendi até onde ele quer chegar. Mas ele falou aqui, eu vou continuar o que ele disse, tá? Ele disse, sim, mas não digo no nível de mídia, mas de um festival mais popular, pois penso que popularizando o instrumento vende mais e, por conseguinte, aprimora a nossa música. Eu vou dar uma parte aqui agora. Eu já havia entendido o que ele falou na primeira vez, tá? Porque o que ele quer dizer é o seguinte, eu entendi isso, que seriam coisas mais como chama, ao nível do chão, ou seja, que a gente tivesse, vamos dizer assim, em cada cidade, ou coisas, festivais mais populares, onde você tivesse um acesso mais fácil. Porque o que você colocou, eu entendo, do jeitinho que você falou, eu entendo. Mas o povo, tá? Hoje está muito, na minha opinião, muito acomodado. Então, o cara... E, é lógico, a gente sabe que essa grande mídia,
ela tem lá os seus meandros, né? Ou seja, você vai entrar num The Voice, vai entrar no sei lá o quê. Tudo isso tem como posso dizer? Em alguns lugares tem o seu famoso QI, em outros você tem que ter vamos chegar perto. Então, isso é mais difícil. É lógico, na minha opinião, que eu vejo, e aí sim eu vou concordar com você, que o instrumentista, músico brasileiro, principalmente o cara que está começando agora, é muito acomodado. Ele não teve que... O Ted tem a minha idade, mais ou menos, então o Ted acho que é do meu tempo, que a gente queria gravar alguma coisa, pegava uma fitinha cassete e ficava na porta da gravadora, cara, até passar o produtor, aí você jogava na mão dele e falava, pelo amor de Deus, escuta. Tá? Então a gente corria atrás, a gente ia no boteco dos caras. Mas no boteco dos caras para dar a fita pros caras. Mas hoje em dia existe de outra forma, Paulo. Você posta um vídeo no YouTube, sim. Como é que você vai saber que um Palanhaia, um Rick Bonadio vai ouvir a sua música? Não, hoje está mais fácil, eu concordo. Não, tá mais fácil, mas ao mesmo tempo tá mais difícil, que é muita gente. Exatamente. É muita gente, cara. É muita gente. Então, eu vejo assim, o que o TED está querendo dizer, ele está querendo, vamos dizer assim, não é nem globalizar, ele está querendo facilitar mais esse acesso, entendeu? Para tentar buscar esses talentos, tá? Eu vejo, continuando o raciocínio, eu acho que isso só vai acontecer quando a gente tiver uma cultura de música nas escolas, tá? Cultura de música nas escolas, mas a cultura de música nas escolas séria, como tem lá fora de onde você veio. Ou seja, toda escola, todo high school de lá tem uma banda, todo high school lá tem um conjunto, todo high school de lá, os caras saem de lá lendo música, mesmo que o cara não toque nada. Tá? Aqui, no meu tempo, tinha aula de música nas escolas, quando malemar você conseguia cantar o hino. E olha lá. Isso é uma coisa que os guitarristas, de maneira geral, é uma questão cultural, acho que até em muito brasileira, de não estudarem leitura, né? Eu não teria tocado lá fora se eu não tivesse uma boa leitura. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer lá na frente um pouquinho, até não gostaria que você tocasse nesse assunto agora. Eu vou pegar você lá na frente, tá? O Marco Júnior, Marcão aqui, também conhecido meu, aí ele vai fazer uma pergunta. Qual a dificuldade que você tem nessas viagens internacionais? Instrumento, banda, alojamento. E aí, agora eu vou entrar no... Eu queria até dar mais uma demoradinha para chegar nesse ponto, porque sei que, tanto para eles quanto para mim, a nossa curiosidade hoje é essa. Ou seja, como foi a tua experiência lá fora, né? Então, eu vou pegar esse processo desde o princípio, tá? Ou seja, antes de a gente ter que saber qual foi a sua qualificação necessária ou tudo mais, como é que você teve acesso a chegar a conseguir esse emprego num cruzeiro lá fora? Tá, vamos lá. Cara, eu vou ser bem honesto contigo. Eu não tenho outra explicação. Eu posso falar em sorte, mas eu prefiro falar em Deus e claro, na qualificação. Mas você pode ser uma pessoa qualificada e não ter a oportunidade. Lógico, sim. Então eu vou dizer como foi que aconteceu isso comigo. Sim. Estava eu lá no Facebook. Eu sou uma pessoa muito ativa no Facebook. Você me conhece, eu tenho uma pessoa meio polêmica. Sim. Algumas coisas que eu falo sobre religião, política, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu postei alguma coisa sobre o Brasil. E eu lembro que um amigo meu falou assim, Jefferson, cara, você fala inglês. Você toca bem, eu acho que você é um bom músico. Por que você não toca no cruzeiro marítimo, para fora do Brasil? Na verdade, eu pensei assim, mas eu tenho que morar na praia, conhecer alguém que toque em algum cruzeiro, essa pessoa vai me conhecer, de repente ela tá lá na praia, lá, em algum lugar, me vê tocar, fala, você não quer tocar no cruzeiro? Por que eu tive esse raciocínio? Porque você sabe que na nossa profissão, network é tudo. Sim. Você tem que conhecer pessoas que vão indicar o seu trabalho. Seja como professor, seja como músico. Bom, eu não conheço ninguém que toca em cruzeiro, como é que eu vou tocar em cruzeiro?
Mas, na realidade, é um pouco diferente. Existe network, mas esse network ele é um pouco diferente. Existem agências. Essas agências, elas são agências, ou seja, elas vão agenciar o músico e vão colocar esse músico em contato com as empresas contratantes. Um cruzeiro, ele é um hotel. É um hotel. A pessoa está pagando para estar no cruzeiro por 3 dias, uma semana, dependendo do tamanho do cruzeiro, no hotel. E nesse hotel tem os músicos, etc. Então, a agência é esse coisa que vai colocar entre você e a empresa contratante. Aí eu comecei a assistir a vídeos de músicos que já tocavam em cruzeiro, né? Que me estimularam bastante. Aí veio uma menina de Sorocaba que queria cantar em cruzeiro, fazer um duo, mas eu falei, poxa, você é de Sorocaba, não tem como eu ir até Sorocaba para a gente poder ensaiar, não vai dar. Falei, bom, então eu tento investir como guitarrista, tal, conversa com a agência, eu fui lá, conversei com a agência. Aliás, eu posso fazer propaganda aqui? Lógico, por favor. Eu fui, nesse meu primeiro contrato, eu fui para a Castaway e eu não tenho nada o que reclamar, assim, só tenho que agradecer de coração mesmo, foi uma experiência, realmente não tenho o que me queixar, sabe? Porque o que acontece? Quando você vai, e só tem elogios, assim, porque eles foram muito atenciosos, muito pacientes, né? Com licença, essa Castaway fica aí em Tupã ou você foi em algum outro lugar? Não, a Castaway é uma agência que tem representantes em vários lugares do mundo e também tem aqui no Brasil, né? Aí o que acontece? No processo de contratação, ela não é a única, mas é aquela com a qual eu tenho experiência, a qual eu posso falar e realmente não posso reclamar. A experiência que eu tive. Aí eu tive que fazer primeiro fiz uma entrevista pela internet, fiz uma audição, né, pessoal em São Paulo, fui até São Paulo, foi requisitado que eu tocasse algumas peças musicais, eu tive também uma prova de leitura à primeira vista, né, partitura, isso que eu falo que eu tinha que ler partitura, não teve jeito, fundamental, e aí eu fui selecionado, me chamaram, né, e eu não tinha, quando eu decidi que eu iria, eu não tinha nem passaporte. Mas eu comecei, na verdade, é aquela coisa, quando você tem um projeto e você não sabe por onde começar, não só na música, acho que em qualquer coisa, você tem que pensar no que eu faço agora para depois fazer aquela outra coisa, Planejamento, certo? Planejamento, né? Então, eu primeiro tirei o passaporte, aí depois eu fui fazendo os testes, passei. Eles são muito preocupados com a questão de saúde, então todo músico que vai embarcar, ele tem que fazer uma série de exames médicos para comprovar que ele está com a saúde em dia, né? Porque, pense, você vai ficar num navio, você vai ficar por muito tempo fora, né? Um navio é um lugar fechado, se ocorre algum problema, pode acontecer uma contaminação, então eles têm um cuidado, assim, muito grande com isso, e com razão, né? Então eu tive que fazer vários exames médicos, aí tirar o visto, né? Tirar o visto americano para poder fazer o trabalho. Então, basicamente, e nesse processo, ele durou do momento em que eu decidi, beleza, eu vou correr atrás disso, né? Até o momento que eu, de fato, embarquei, levou menos de 1 ano. Então, as coisas foram acontecendo muito, sabe? Todo esse processo, do princípio até a hora do embarque, digamos assim, tirar o passaporte, fazer a entrevista, passar pelo processo de audição e tudo mais, na faixa de 1 ano, foi mais ou menos isso? Isso, na faixa de 1 ano. Tá, o prazo. Então, vamos lá. Aí, nessa pergunta do Marcos aqui que ele fez, aí ele vem perguntar, né? Bem, então a gente já está sabendo que você tem que ter inglês fluente e você vai ser cobrado disso lá, ponto. Você vai chegar numa entrevista, vai ser inglês fluente e dane-se. Não adianta vir com inglês coxinha, não. Não tem como. Nem como. Beleza. Não tem como. Tá. Não, porque é o idioma do lugar, né? Segundo,
Aí ele pergunta instrumento, alojamento, estadia, digamos assim, tá? Tudo, absolutamente tudo pago pela empresa. Eu não tive que tirar um centavo do bolso para isso. Tá. Instrumento, você levou o seu, você teve que levar o seu, ou você se propôs a levar o seu? Você não poderia comprar um instrumento lá? Não é. Eu tenho que levar o meu. Você tem que levar o seu. Levar o meu. Você não pode Isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que em qualquer situação vai ser isso. Né? Não, nós estamos falando no seu caso. Estamos falando do seu caso. Tá? Então você teve que levar o seu instrumento para ir trabalhar lá fora. Beleza. Tá. Mas no caso foi só instrumento de mão. Você não teve que levar amplificador, mais nada. Quer dizer, instrumento de mão que eu digo foi guitarra e pedal. Guitarra e pedal, basicamente, da minha parte. Tá legal. Aí vem aquela história. Eu vi alguns vídeos seus, a partir do momento que você foi selecionado, você teve que ir lá fora para ensaiar com os caras lá fora. Exatamente. Eu fiquei ensaiando durante 10 dias, mais ou menos, em Fort Lauderdale, né, que é perto de Miami, antes de embarcar. Porque o que ocorre é o seguinte, eles pegam músicos de vários lugares do mundo. Então, você tem que ser um músico para chegar e fazer, né? Você não pode, desculpa que eu não tive tempo, desculpa que é muito difícil a música. Não tem desculpa, meu amigo. Ou você é músico ou você não é músico. Você é músico, então você tem que fazer. Seu trabalho é esse, né? Perfeito. Mas a empresa ainda deu toda essa 10 dias de ensaio com a banda. Com a banda, tudo certinho, com hospedagem, para a gente poder embarcar com mais propriedade, talvez. Durante todo esse período que você esteve lá, a sua estadia foi no navio? Sim, nós temos cabines dentro do próprio navio, onde nós ficamos hospedados, né? Então, eu morei dentro do navio, né? Você morou no navio, tá? Estar no navio, morar no navio, alimentação, nada disso teve custo para você? Não. Tá, ótimo, legal. Lógico que se você vai sair, por exemplo, digamos que você está em um porto e você quer sair, lógico que você vai gastar. Não, sim. Mas dentro do navio você... Tá legal. Aí vem o Ted fez uma consideração aqui, então ele fala, tá mais fácil, porém esse fenômeno de músico de quarto está terrível. Em minha época tem até circo para tocar. Para minha época também tinha aula de música. Paulo, o que resta hoje é correr pro gospel. Porque hoje em dia a gente está no terrível momento gospel, né? A gente tem gospel para tudo. Aí o Marcos faz outra pergunta. Jefferson, hoje no Brasil, a mídia enfatiza muito em músicas comerciais. Você acha que a tendência das boas músicas é bem mais difícil de conseguir uma gravadora? Será a geração dos home studio? Eu acredito que sim. Porque, tudo bem, eu não vou entrar em questão de qualidade, que é uma coisa até muito subjetiva. Eu também acho que esse negócio de qualidade é complicado, ou seja... É muito subjetivo. Eu acho que hoje em dia tem muita música boa, mesmo sendo comercial. Sim, mas, ao mesmo tempo, o que ocorre hoje em dia é um fenômeno cultural que afeta o mundo inteiro e constitui-se, basicamente, numa proliferação de informação. Então, você tem muita informação, mas você se perde em tanta informação. Porque para você estudar qualquer tipo de assunto, você tem que ter uma estrutura, um curso, né, que tem que partir do mais básico para o mais avançado. Não adianta eu querer chegar para o aluno que vai chegar na primeira aula comigo e, sei lá, vou ensinar uma escala pentatônica para ele, na segunda aula eu quero que ele toque Giant Steps. Não existe isso. Então, o que acontece? Na internet, esses assuntos, eles acabam ficando ligados de maneira muito, muito tênue. Então, você, por exemplo, o cidadão está estudando motos, beleza. Aí ele digita lá no YouTube, por exemplo,
modo dórico. Aí, um monte de aula modo dórico. Mas aí do ladinho apareceu assim, escala Dondin. Vou ver escala Dondin também. Aí ele vai ver a escala Dondin, mas ele nem entendeu direito ainda o modo dórico, ele quer ver a escala Dondin, e chega um monte de coisa, um monte de informação, e ele acaba não retendo tudo isso. No que diz respeito à qualidade artística, as composições, etc., basicamente a mesma coisa. Você tem muita música boa, mas a gente acaba não tendo acesso, muitas vezes, a isso. Um pouco por preguiça nossa, e aí até eu falo de mim também. Eu sou um cara meio dinossauro, assim, eu gosto muito de Led Zeppelin, eu gosto muito de Pink Floyd. Talvez falte a mim também até conhecer boas bandas atuais, mas é por preguiça minha. Posso... Porque tem, se eu correr atrás, tem, né? Então, nesse sentido, o mercado está muito mais difícil, porque é muito mais gente. E chegar lá, para você estar no mainstream, tocando no Domingão do Faustão, ou se apresentando, sei lá, num grande festival, é mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o músico ele tem que se perguntar, eu quero realmente isso? Porque você pode viver de música sem estar no mainstream, entendeu? Talvez você não vai ganhar tanto, tem esse problema, né? Mas depende do quanto você quer ganhar e até que ponto você quer ir. Por exemplo, digamos que alguém chegue para você e fala assim, você vai tocar acompanhando aquele cara do funk lá, funk carioca. Você tem a opção de falar, sim, eu vou, ou de falar, não vou, em nome da arte, em nome de algum, sei lá, ideal superior, qualquer que seja. Mas Vamos lá. Antes o Teddy fez mais uma consideração, mas antes da consideração, aí eu quero fazer uma pergunta. Bem, então estamos lá. Você foi lá. Qual é o impacto? E aí eu falo para você com relação ao impacto. Por que isso? Porque por mais que nós tenhamos, e eu sei disso, que nós tenhamos músicos maravilhosos no Brasil, a gente tem gente top de mercado, em qualquer lugar, o nosso músico não deve nada para ninguém em lugar nenhum, tá? Tocar num esquema altamente profissional, tá? É uma coisa completamente diferente de você tocar na bandinha do Boteco da Nena lá na esquina, tá? Sim. Ou seja, você tá tocando lá, bicho, amanhã vai ter um showzinho, a banda de baile aqui e tal, legal, é um trabalho profício, mas aí você fazer um sub, e você vai chegar lá, aquelas pastinhas com as cifras em cima, e olha, você vai chegar aquela hora, você faz um solo, quer dizer, por mais profissional que seja, ainda tem aquele jeitinho brasileiro, tá? Aí, por isso que eu falo, qual é o impacto de chegar num lugar onde você entra, a primeira coisa que os caras fazem é abrir a partitura, falar o 3, 4 e vai. E você olhar para os caras, só tem cara de sopro, o baterista toca lendo, o baixista toca lendo, a cantora toca lendo, e você olha para os caras e fala, o que está acontecendo aqui? Tô em Marte, bora, porra. Como é que foi essa sensação, cara? Cara, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi a realização de um sonho meu, de um objetivo muito grande meu. Porque eu faz 18 anos que trabalho com música e eu já passei por todas as situações que você enumerou. Já toquei em banda de baile, já toquei em 2 big bands, já toquei em banda de rock, banda de blues, já toquei em aniversário, já toquei em lugar que era todo mundo bêbado, enchendo a cara, ninguém estava vendo porra nenhuma do que estava tocando lá em cima, o cara, o nego chega, derruba uma cerveja, quase que cai em cima do seu pedal, você tem que tirar o pedal para não sujar, para não estragar. No entanto, eu sempre fui meio nerd, meio CDF. Então, eu estudei com métodos da Berklee College of Music. Eu passei 7 horas por dia, em média, estudando durante 3 anos seguidos. Videoaulas do Mozart Mello, Kiko Loureiro, Eduardo Danui, Frank Gambale, Troy Stetina. Tanta coisa. Leitura de partitura, clave de sol, clave de fá, contraponto, orquestração, arranjo, you name it. História da música. Quando eu ia tocar, mesmo com uma dupla que não exigisse leitura, mas, por exemplo, eu vou tocar, eu não quero ficar tendo que ouvir essa música de novo. Puta, o que eu vou fazer? Eu escrevo a partitura.
Aí eu pego, escrevo, não preciso escrever uma partitura muito precisa, mas tem um riff, pô, escrevo o riff. Tem um solo, escrevo o solo, ou pelo menos o começo do solo, para lembrar. Eu fazia isso. Mas eu não fazia isso porque eu pensava, pô, eu vou fazer isso porque um dia eu vou estar tocando nos Estados Unidos, né? E eu vou precisar. E eu acho que o músico não deve pensar assim, né? Eu vou estudar porque um dia eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Ah, eu vou estudar porque um dia eu vou estar tocando com alguém famoso. Não, você vai estudar porque você acha que você tem que estudar, que você tem que ser bom. Ponto. Se isso não for um estímulo suficiente, nada será. Entendeu? Mas aí chega naquilo que eu falei antes, que é a questão da sorte, que eu coloco Deus mesmo, eu creio em Deus, eu acho que de alguma forma, não sei como, essa relação entre a onipotência divina e o livre-arbítrio humano é uma questão filosófica muito complexa, mas eu acredito nas duas coisas, e eu acredito que de alguma forma isso aconteceu comigo, tive essa oportunidade. Então, chegando lá, ao mesmo tempo eu sabia que era um desafio, e eu estava ansioso, estava toda aquela tensão, um pouco de insegurança, mas ao mesmo tempo, cara, eu estudei para isso. Então, velho, eu vou vou chegar e vou fazer, entendeu? O melhor que eu puder. E assim, eu posso me dividir, Paulo, de verdade. Um músico antes, um músico depois. Não, eu vou te falar sinceramente, cara. Eu daqui, desde a hora que você saiu do Brasil para ir lá para fora, bicho, eu vou te falar, assim, sem rasgação de seda, porque você acompanhou isso durante toda a sua viagem, tá? Mas tinha um cara que tava torcendo, bicho, um cara que tava do teu lado ali, cara, o cara que tava, eu tava com, bicho, na boa, você, até porque nós temos esse contato virtual, digamos assim, mas você era a realização de um sonho meu, bicho. Eu falei, porra, bicho, esse cara tá ali, cara, ele tá fazendo uma coisa do cacete, porque a melhor coisa, eu penso assim, cara, a melhor coisa do mundo é você ser um profissional completo, tá? E ser um profissional completo, para mim, ser músico é ler, tocar e escrever. Então, tipo, não adianta você virar para mim, o pessoal briga muito comigo por causa disso, mas tem muito guitarrista que não lê. Isso é um problema dele, cara. Ele não lê, ele toca bem, parabéns, cara, mas ele não é músico, desculpa. Tá? Mano, ele é guitarrista, ele não é músico. Tá? Mas fulano não leu uma nota e é um gênio. Então falou certo, ele é um gênio, cara, ele não é músico. Tá? Por que eu digo isso? Porque da mesma maneira, cara, que um médico tem que sair de uma universidade, bicho, sabe, falando, olha, eu tenho um diploma que me habilita para ser um clínico geral, tá? Eu não posso aceitar que um cara vai lá e toca um pandeiro, bicho, e fala para mim que é músico, bicho. Você entendeu? Olha, tem gente que toca pandeiro, mas lê. Não, peraí, é o que eu tô falando. Tem partitura para pandeiro, tem partitura para percussão, né? Então, aí que tá. Ele toca um pandeiro, mas o cara fala assim, ele fala para você, ele é músico, ele toca, lê e escreve. Não faz mal que ele toca música, ele toca vareta, que ele assobia, não me interessa. Mas ele toca ali e escreve. Pronto, é músico. Mas tem muito cara que faz isso e é muito ruim. Não me interessa se ele é ruim. Eu não estou discutindo qualidade e capacidade. Eu estou discutindo puramente terminação, ou seja, qualificação. Para você ser músico, você tem que tocar, ler e escrever. Ponto, acabou. Você pode ser bom pra caramba, pode ser ruim pra caramba. Acabou. Eu acho que se você não sabe ler, eu nem entro na questão de se é músico ou não é músico, mas eu acho que se a pessoa não sabe ler, ela perde oportunidades. Tem oportunidades que não adianta. O cara pode ser foda, não sabe ler, tchau. Olha, eu conheço, tenho um contato virtual também, um grande músico, um cara que eu acompanhei na época, durante muito tempo, que é o Álvaro Gonçalves. Puta músico, puta guitarrista, hoje em dia vive mais em cima da música country, mas, cada vez que eu punha um debate a respeito de ler partitura, ele é o primeiro que falava o seguinte, cara. Um cara que não tem a mínima necessidade de virar e olhar pro Paulo Totti, porque eu não sou bosta nenhuma para ele. Mas o cara que virava para aqui e falava assim, bicho, eu sustentei a minha família, eu gravei com fulano, beltrano, ciclano a vida inteira, nunca me faltou serviço, que eu leio. Exatamente. Da mesma maneira,
Gravação, por exemplo, você vai gravar, geralmente existe um arranjo, esse arranjo foi escrito pelo arranjador da banda, pouco importa qual que é o gênero musical, o arranjador vai esperar que você leia. Ele vai escrever para você, ó, tá aqui a sua parte. Né? Você falou de arranjo, desculpa te cortar, você falou de arranjo. Todos os arranjos que você leu lá eram entregues para você ou você tinha que escrever suas partes? Eram entregues. Claro que a gente... Aí que tá, nada impede de você, isso pouco importa se você está no navio ou fora do navio, mas nada impede de você ter um arranjo, então você tem lá a partitura com a estrutura da música, e você ensaiar e chegar no músico e falar assim, pô, mas por que essa parte aqui a gente não faz assim, assado, muda, né? E aí você escreve. Ah, beleza, vamos mudar. Você escreve ali, está escrito para você não esquecer que foi mudado, beleza. Aí que tá, Paulo. Existe uma falsa contradição entre você saber ler partitura e você ter espontaneidade. Então, o músico acredita que, ou o cara que não lê, ele acredita que, não vou estudar partitura porque eu vou perder meu improviso. Não faz sentido algum, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É que nem o cara fala assim, pô, eu não vou estudar como ler livros porque não quero perder a minha dicção, a minha fala. A minha imaginação, não posso imaginar o que está acontecendo. Não faz sentido, mas não faz sentido. E eu digo mais, pouco importa você, músico, se você vai tocar em navio, se você vai tocar em lugar grande, lugar pequeno, pouco importa. Fala assim, pô, vou estudar jazz. Tá, legal. Pô, tem o real book do jazz. Mas tem partitura. Não vai estudar mais. Né? Puta, eu tô querendo tirar o solo não sei quem, tá difícil. Pô, tem a partitura. Mas não leio partitura. Então você não vai, então você fica parado. Você não vai, entendeu? Então, o fato de você não ler, não é que você vai perder oportunidades profissionais. Você vai perder oportunidades profissionais. Mas muito mais do que isso, você vai deixar de estudar uma porrada de coisas em música que você só vai estudar se você saber ler partitura. É que, infelizmente, o guitarrista, muitos deles, talvez a maioria deles, tem essa cultura da tablatura, né? Mas tem a tablatura, então eu não vou ler na partitura porque tem a tablatura. Então é uma preguiça, né, cara? Preguiça. O famoso guitarrês. Vamos ver umas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo aqui, ó. Vou dar continuidade àquela coisa que o Jefferson colocou. Ele fala assim, ó. Por que hoje o músico só tem 3 caminhos para... Por que hoje o músico só tem 3 caminhos para ter público? Fazer a porcaria do sertanejo universitário, o funk, ou ir para a igreja. Você não acha terrível essa realidade? Primeiro, aí ele continua. Na década de 70, eu tinha várias casas para tocar, eu saía de uma e entrava na outra, tinha status, era gostoso. Todo baile tinha uma banda. O que aconteceu? O que foi que mudou? O que você acha? Quem que falou isso? Quem fez esse comentário? O Ted. O Ted. Ted, novamente. Cara, eu vou começar minha resposta discordando de você no ponto, tá? Você coloca que só existem 3 caminhos, então, que é o sertanejo, que é o funk ou o gospel. Eu discordo nesse ponto, mas eu vou dizer por quê. Novamente, se você quer estar no mainstream no Brasil, realmente, eu vou concordar contigo que, de maneira geral, tudo bem, existem exceções, mas o mainstream está dominado por essas 3 vertentes. Já há um bom tempo, já o sertanejo vem ganhando cada vez mais espaço. Agora esse espaço tem sido meio que degladiado, disputado com nomes do funk, que eu, para ser bem sincero, nem gosto de chamar de funk, porque... Não vamos discutir essa terminação, porque isso não é funk, mas tudo bem, fica com funk, vai. Mas aí o que acontece? Eles, ao mesmo tempo, estabelecem acordos. Por exemplo, você tem uma Anitta que vai gravar com a Simone Simara, que chama, né? Vamos gravar música junto. Então, a gente está disputando aí no mercado, mas ao mesmo tempo a gente faz. E isso é uma coisa que eu não vejo pessoas do rock fazerem, por exemplo. Não que
não exista, mas é mais difícil você ver. São poucas as pessoas que se unem, que se comunam, né? Eles não estão se unindo porque, nós somos amigos, né? É por dinheiro. Sim. Ponto. É questão de dinheiro. Muitas vezes é uma questão até de produtor que chega e fala assim, vou conseguir para você um duo com um cantor tal, que ele tá famoso, você vai gravar um duo com ele, Exato. E aí você vai ficar famoso também, é isso. Exato. Então, ok. Por outro lado, você me desculpa, mas sim, existem pessoas que não estão tocando rock, não estão tocando sertanejo, nem funk, quer dizer, não estão tocando sertanejo, nem funk, nem gospel. O gospel é um mercado à parte, a meu ver, porque é um mercado muito fiel, em todos os sentidos da palavra, né? Fiel porque tem fé, fidelidade, e fiel porque eles têm uma relação diferente com os artistas mesmo, assim. Agora, o gospel, ele hoje em dia é uma coisa um pouco bagunçada, porque existe até funk gospel, né? Eu tenho outra discussão com relação a isso, porque esse pessoal não sabe o que é música gospel, né? Então, tudo que tem cunho religioso para eles é gospel, e tá errado. Eu também concordo contigo nesse ponto aí. Tá errado, mas vamos deixar por aí também. Para não desviar do assunto. Para não complicar a história. Tem gente, sim, posso até citar um nome aqui, o Valtão, amigo meu, de Marília. Valtão, se você assistir essa live aí, cara, um cara muito gente boa, puta de um guitarrista, e tá tocando rock, tá tocando muito bem, entendeu? É um puta de um cara, corre atrás pra caralho, rala pra caralho pra conseguir ali, com aula, né, tocando. Mas assim como eu, como você, como todos nós, a questão e aí eu volto na pergunta do Ted, talvez apresente essa coisa de, você tem que estar numa dessas 3 vias, porque sim, comparando a minha realidade, ou posso até falar nossa realidade, com a realidade de um Wesley Safadão, com a realidade de uma Anitta, não tem nem comparação. Em termos de ganho, de quanto a pessoa está ganhando, não tem nem comparação. Mas, eu não acho correto dizer que você não consiga viver de música, se sustentar, ter uma vida relativamente confortável, vivendo de música, sem estar tocando esse tipo de música. Tá? Eu não acho que a pessoa tem que, agora eu vou virar roqueiro, vou tocar só rock, mas eu vou querer ganhar a mesma coisa que um Wesley Safadão da vida está ganhando, entendeu? Aí também eu acho que fica realmente inviável. Mas se você dizer que não existe outro caminho, não vejo bem assim. Eu acho que é possível e conheço vários casos de pessoas que estão aí. Eu vou complementar. Eu mesmo não estou tocando sertanejo, não estou tocando rock, não estou tocando funk, mas estou vivendo de música. Eu vou complementar aqui a pergunta do Ted, dando a minha opinião, apesar que a entrevista é sua, mas eu vou dar a minha opinião. Discordando, fica à vontade. Porque aí o Ted fala aqui que na década de 70 tinha várias casas para tocar, o Cé de uma na outra e tal. Veja bem, os anos 70, começo dos 80, meio dos 80, tá? Na minha opinião, foi o auge das casas com música ao vivo. Hoje, o grande problema é que você já não tem tantas casas com música ao vivo quanto você tinha antigamente, na minha opinião. O som mecânico, e não é culpa do som mecânico, tá? Mas o som mecânico tomou muito lugar do músico, sim. Por causa do som mecânico? Não, por causa do músico que custa caro, tá? O custa caro entre aspas, mas custa caro para o dono da casa, tá? Ele acha que investir no músico é caro. Então, a mentalidade, na minha opinião, do dono da casa é outra mentalidade. Em terceiro, o músico nacional não se valoriza. Então, toca a troco da cerveja, sabe? Sim. Então, a hora que começou a não tocar mais a troco da cerveja, o cara começou a cortar. Então, é mais barato eu contratar o DJ, que é um cara só. É mais barato eu pôr um CD, que eu ponho daqui, faço uma playlist e mando pau. Certo? E vai tocar na noite inteira. Sabe? Então, eu vejo assim, outras épocas, outra realidade. A nossa realidade hoje
é outra, tá? Grande parte por culpa da nossa economia, tá? Grande parte por culpa da mentalidade do cidadão brasileiro, do empresário brasileiro, tá? E também do músico brasileiro. Temos aqui mais umas pessoas que entraram, Jeff, e mais umas perguntas. Então, vamos lá. Bem, vamos primeiro dar as boas-vindas aqui para o João Paulo, nosso grande amigo, João Paulo. Oi, João Paulo. Johnny. Entrou aqui um aluno meu também, que é o Marcos Miranda, grande Marcão, chegou também. E agora vamos ver aqui as outras perguntas. Então, o João Paulo, exatamente o que eu estava falando ontem, existe união entre os cantores de duplas, entre os MCs de funk do que os guitarristas de alguém. Isso a gente concorda e a gente vê isso constantemente. O João Paulo ainda fala, é vergonhoso, mas muitas bandas de rock não prestigiam as outras bandas, as galerinhas dessas outras, tá, tudo bem, a gente sabe disso. O Marco Júnior fala que o Matheus Assato está num patamar internacional com artistas renomados. Seria uma nova referência musical para essa nova geração? Louco. O que você acha? Total. Isso aí, sem comentários. Matheus não dá nem para falar, né? Foi elogiado por John Mayer, enfim. O cara... Agora, com relação a referência, eu vou... Só uma coisa, o Matheus está no patamar internacional? Sim. Ele é referência? Não vou te dizer que é referência, mas eu acho, o que eu coloco aqui na minha posição é a seguinte, é uma questão, o Matheus lá fora é sideman, tá? Independentemente dele tocar muito, tocar pouco, não sei o quê, ele está tocando com uma cantora, se não me falha a memória, ele está acompanhando uma cantora, ou seja, ele está fazendo aquilo que todo músico deveria estar fazendo. Então, ele foi lá para trabalhar, bicho. Ele foi para estudar, estudou, conseguiu, e está trabalhando. Então, ele toca muito bem? Na minha opinião, a consequência de você ser um bom músico, tocar bem e conseguir alguma coisa legal. Fora isso, ele está fazendo o quê? Carreira internacional? Dele, não. Ele está tocando com alguém. Se isso você colocar como uma carreira legal, ele está fazendo... Para mim é uma carreira, porque aí que tá. Eu não acho que você tem que ter necessariamente ser assim... Você não necessariamente tem que ser protagonista. Sim. Tem uma carreira, né? Eu posso falar que eu tenho uma carreira internacional, por exemplo. Eu estava acompanhando também. E, na verdade, o guitarrista, de maneira geral, ele é um protagonista. Tudo bem, você tem Jeff Beck, você tem Joey Bonamassa, você tem Steve Vai, você tem Joey Satriani, que são nomes que estão protagonistas, né? O próprio John Mayer. Sim. Só que se você pegar, John Mayer canta também, né? Ele não é só um guitarrista. Então, de maneira geral, Jennifer Batten, por exemplo, ela tem CD dela, próprio dela, mas ela fez muito sucesso porque ela tocou junto com o Michael Jackson. Né? Sim. É uma carreira, não deixa de ser uma carreira também. Sim. Enfim. É que tá. Onde eu acho que nessa hora eu não me coloquei bem. Mas, ou seja, foi exatamente isso que eu quis dizer. Ou seja, a carreira é ir lá e tocar, bicho. Sabe? E acompanhar alguém, ou tocar, isso é ser carreira. Você não precisa ser, como você acabou de colocar, ser o protagonista. Ele não tem que ser estrela. E eu acho que ele não está sendo estrela. Ou seja, ele tem um trabalho que está mostrando, é bonitinho, o pessoal gosta. Ele é um excelente músico. Puta, fantástico. Mas a carreira dele está baseada em outra coisa, que é o quê? Ser um sideman e estar fazendo a parte dele. Eu acho isso legal. Tá? Aí o Ted fala aqui, então por que... onde é que está aqui? Exatamente o que eu falei, onde é que está aqui? Então, por que o gospel internacional, o cara começa na igreja e vai fazer sucesso na música secular, né? E aqui é diferente. Ah, mas aí que tá. Aqui é diferente. Começa a fazer sucesso na mídia, não quero mais. Aí ele vira e fala, o que ele quer dizer é o seguinte, lá fora, os caras começam na igreja, porque as igrejas têm tradição. Não é o que tem aqui. Primeiro. Certo. Aí, e lá eles saem da igreja, depois de ter se formado, porque as igrejas lá fora têm uma puta escola, tem uma puta base musical, aí o cara vai para fora. Não, aqui o cara começa a tocar. Deu pau, ele vai para o evangélico para ganhar dinheiro. Isso eu acho uma postura, assim, que é nojenta, assim. Não tenho outra palavra para dizer, eu tenho nojo disso. Eu acho que se a pessoa tem fé realmente... Cara, eu sou uma pessoa assim... Ninguém precisa acreditar no que eu acredito. Lógico. A pessoa tem que ser coerente, só isso. Se a pessoa vai lá, não acredita em
porra nenhuma daquilo, mas eu vou porque eu vou ganhar dinheiro. Eu acho realmente uma postura, assim, nojenta. Nojenta. Agora, a outra coisa acontece também. Tem gente que começa na igreja e parte para a música secular, né? Do ponto de vista estrutural e estético, ao contrário da música medieval, por exemplo, não existe uma distinção hoje em dia entre a música secular e a música... Você toca uma música, a base dela, sem a letra, você não sabe se ela é gospel. Eu também acho. Também. Se você pegar na música medieval, por exemplo, você tinha cantochão, sim. Aí você tinha a música popular, que era uma música mais dançante, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, tem muita gente que começou no gospel, mas depois partiu para o sertanejo universitário e está tocando aí. Entendeu? Mas, aí que tá. Acho que esse caminho de saída, aí o cara, por exemplo, está tocando no meio gospel e sai, muita gente da igreja vai criticar o cara, vai falar assim, você está traindo o evangelho, você não está mais tocando para Deus, etc, etc, etc. Mas isso, na minha opinião, isso é uma estupidez da cabeça do brasileiro. Porque lá fora, é o que eu falei, lá fora, o cara tem uma formação de igreja. Por quê? Porque as igrejas têm uma base musical fantástica. Então o cara sai, ele não sai da igreja, ele vai fazer sucesso lá fora. O que acontece em muitas igrejas, eu acredito que muitos músicos de igreja vão estar me ouvindo e vão estar concordando comigo, discordando, não sei, é o seguinte, para você tocar, você tem que ter dedicação. Ponto. Não adianta falar, vou tocar uma música, eu tenho um repertório para tocar, beleza. Pô, tem que estudar esse repertório. Tem que conhecer a música. Vamos supor, estudar partitura, leitura de partitura, técnica, tirar a música, ensaiar. E isso toma tempo, né? Toma bastante tempo. O músico, ele tem uma preparação para chegar no palco e para se apresentar. E em muitas igrejas, eu não posso generar, mas acredito que em muitas igrejas, o músico não tem nenhum tipo de remuneração para fazer o trabalho dele, né? Ele tem que fazer um trabalho voluntário, e aí o que acontece? Muitas vezes ele fala, puxa, eu queria me dedicar mais, mas infelizmente eu tenho que ter um trabalho à parte, porque senão, como é que eu vou me manter, entendeu? E aí quando ele quer continuar, e ele quer ganhar dinheiro com música, ele não quer ter um trabalho assim, tá, mas ele quer trabalhar com música, aí ele fala, puxa, eu não vou tocar mais na igreja porque eu não estou ganhando para tocar na igreja, então eu vou tocar fora. E aí muita gente fala assim, você é traidor, você agora virou a casaca, está tocando no mundo. Mas é uma situação que eu acho que falta compreensão por parte de muita gente das igrejas, porque eu já conheço histórias assim, viu, Paulo? De pessoas que passaram por isso. Eu vou dar uma rapidinha aqui, que eu tenho escola, então aqui a coisa é complexa, porque, bicho, entra, sai aluno, mas eu já tive convites, tá? De outros músicos de outras escolas, tá? Para me tornar evangélico, simplesmente para conseguir aluno. O cara chegou na minha e falou, bicho, vem para minha igreja que nós vamos encher tua escola de aluno. Eu falei, mas não vai dar certo, cara, não adianta, não acredito no que você acredita, cara, não vai dar certo. Não, mas vai encher de aluno. Eu falei, olha, eu até que sou bem prostituto, cara, me vendo bastante, cara. Mas assim também já é demais, não vai passar um pouco da minha mais viu, meu? Como dizer assim, olha, minta para si mesmo e para todo mundo, que aí você vai ganhar mais dinheiro. Duro é você mentir para você, né, bicho? Todo mundo tem que ser meio hipócrita, né? Sim. Não existe, eu sou hipócrita. Eu acho que tudo depende da quantidade de dinheiro que você ganha, né? Depende, eu acho que todo mundo é um meio hipócrita, mas chega um ponto da hipocrisia que você não aguenta mais. Fala, não, isso... Acho que mas aí que tá. Aí a gente volta naquilo que eu falei antes, então você está percebendo que esse bate-papo está tendo umas curvas assim, a gente está voltando. Sim. Interessantes. Por exemplo, o cara pode chegar para mim e falar assim, pode chegar para o músico e falar assim, seguinte, a gente quer que você toque com o MC não sei o quê. O cara pode falar, vou tocar, pela grana, vou tocar. Nossa. Ou ele pode falar, eu não gosto disso aí, não vou tocar. Eu sou eclético, mas nem tanto. Entendeu? E aí que tá. Agora, se ele escolher não ir, ele não pode reclamar também.
Lógico. Fala assim, mas não sei quem está ganhando mais do que eu. Se você teve a mesma oportunidade, teve a oportunidade, mas escolheu não aceitá-la por qualquer razão, tudo bem, é liberdade sua, mas também toda escolha tem um peso. Você deixa uma coisa e você pega outra, entendeu? Não tem como. Como diz o outro, você é dono de toda a flecha que você não lançou, mas responsável por toda a flecha que você já mandou, né, bicho? Exatamente. Como é que é? A semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Olha lá, o João Paulo fala aqui. Jefferson e Paulo, o que vocês acham do termo gospel shops? Que seriam extensão técnicas, sessões articuladas que, na verdade, têm outras denominações. Polirritmia, polimetria, acordes estendidos. Eu já vou cortar esse papo por aqui pelo seguinte. Eu nunca ouvi falar nessa porcaria de gospel shops. Eu não sei o que é isso, também não quero saber. Bicho, na boa, não é porque é o Johnny que tá falando, não, porque o Johnny é meio cheio de fazer essas coisas. Mas é porque, bicho, não, na boa, cara. Porra, bicho, o cara quando chega pra mim, é que nem o negócio, não sei se você conhece worship, já ouviu falar nisso, cara? Worship? Worship. Worship. Sim. Tá todo mundo agora só toca o worship. Worship. Eu falei, o que é isso, bicho? Porque eu nunca vi isso na minha vida, cara. Não, porque eu tô na minha igreja, agora a gente tem que ter uns delay, uns não sei o quê, porque a gente toca só o worship. Eu falei, o que eu já ouvi. Pra mim é uma coisa que lembra até um pouco de Ed, do YouTube, sabe? Lembra um pouco... Não tô comparando, dizendo que é tão bom quanto, sim. Mas aí que tá. Mas a gente volta, não existe separação. Não, a estética da música gospel é a estética da música secular hoje em dia. É a mesma coisa. Não, mas você tira a letra, pronto. É a mesma coisa, não tem discussão. Por isso que eu falo, gospel shops, gospel não sei o quê. Isso é palhaçada. Gospel shops. Não, conheço polirritmia, mas gospel shops eu nunca tinha visto. Pelo amor de Deus. Olha lá, o Ted fala aqui, ó. Eu já toquei numa banda gospel conhecida, não vou dizer nomes, questão de ética. Que um músico hiper conhecido que cheirava cocaína lascada e ministrava louvor no púlpito. Voltamos ao que você falou. Ou seja, bicho, você vai seja lá pro lugar que você for, pro púlpito, pro palanque, pro inferno. Meu, você chega lá, cara, você tá falando uma coisa e fazendo outra, bicho, é a puta putaria. É a puta putaria, né, bicho? Não dá, não tem discussão um negócio desse, cara. Não sei, né? Não sei a história do Ed com esse cara, não conheço o cara, não posso falar nada. O que eu posso dizer é que eu realmente rogo a Deus para que ele consiga se libertar nesse mal que ele vive. Eu tenho certeza que talvez muitas vezes ele também deve ter se visto diante de uma solidão muito grande e buscando fugir do julgamento das pessoas, que é muito mais pesado do que o julgamento do próprio Deus. Sim, concordo. Deus o perdão, mas as pessoas não. Deus pode perdoar, mas a pessoa muitas vezes não se perdoa. Sim. E as outras pessoas também não perdoam. Vão estar sempre lembrando dele, falando assim, lembra aquela vez que você fez aquilo, contando dele, né? É foda. Aí João Paulo falou, o termo vocês consideram como uma nova escola, ou esse termo rouba ideias, teorias e práticas que já foram estabelecidas há anos. Olha, Johnny, eu vou voltar ao que eu te falei agora, bicho. Eu não conheço isso, gospel shops. Meu, então, pra mim, eu não sei o que é, eu não posso falar. Pra mim, cara, esse negócio, assim, eu sou muito simples, eu sou muito simplista, viu, Jefferson, quando eu penso em música, cara. Simplista por quê? Porque, como você falou, a gente lida com aluno, bicho, você lida com N situações, N pessoas, personalidades diferentes, dias a dias, e eu lido com uma faixa etária de público a cada dia que passa mais idoso, digamos assim, tá? O cara quer tocar, cara. O cara não quer saber se você tem policorde, polirritmia, se o Mike Portnoy toca num 12 por 45, se ele põe um 13 por 32. Bicho, ele não quer saber porra nenhuma, cara. Ele quer chegar lá e fazer um rock and roll, solar 3 notinhas, achar que foi lindo, cara. Então, pra mim, aquele negócio. Você é músico, você é profissional, você vai tocar, seja lá onde for, você tem que estar preparado para tocar tudo a qualquer hora, de qualquer jeito. Você tem que saber tocar, ler, escrever. É o seu caso, é o que eu estou falando agora. Isso que é o importante. E para mim,
Johnny, eu sei que você não tá... O Johnny fez uma consideração aqui. Bicho, eu sei que você não tá defendendo, cara. Eu não tô falando de você. Tô falando que esses termos, bicho, é palhaçada de quem não tem o que fazer. Então, tipo, o que eu quero dizer, voltando... Em parte é necessário, porque existe uma realidade, mas para você tratar dessa realidade, você tem que ter um léxico para falar sobre ela, né? Então, a polirritmia, por exemplo, existe. Sim, se não existisse a palavra polirritmia, a polirritmia ia continuar existindo do mesmo jeito. Né? Exatamente. Não, eu concordo, mas é o que eu falei, você tem que saber tudo, você tem que estar ligado em tudo, você tem uma função. Então, um exemplo, você chegou lá, bicho, foi onde eu quis chegar no começo até da última pergunta que eu te fiz. Qual foi o impacto de chegar lá? Deve ter sido, bicho, eu já passei por uma coisa, lógico, não com músicos internacionais, mas já cheguei numa situação dessa de entrar no lugar, bicho, tá tudo escrito, sabe? Tudo bem, eu tava preparado para fazer? Tava, mas só tinha meu mais bobinho ali, cara, manja, tava lendo a última sessão do Pozzoli de ponta cabeça, cara. E você fala, porra, bicho, cheguei. E aí, como é que faz? Pô, legal. Cara, eu toquei, só para citar alguns nomes, assim, eu toquei Miles Davis, eu toquei Chick Corea, eu toquei Bill Evans, eu toquei Herbie Hancock, eu toquei Charlie Parker, eu toquei Weather Report, Jaco Pastorius, né? Enfim, e assim, sons que, assim, porra, sabe? Olha, eu vou colocar um som seu aqui, que você fez no navio, que pra mim, cara, aquilo foi assim, Jefferson, até onde vai a sua liberdade para tocar e improvisar? Ah, não, peraí. Quando o artista, o Ted pergunta, quando o artista explica muito sua arte é porque está fazendo bosta. Exemplo, não é desafinação. Ah, legal. É pluritonalidade moderníssima. Tá certo, concordo com o Ted. Aí o Jefferson, o Marcos pergunta embaixo. Jefferson, até onde vai a sua liberdade para tocar improvisos? Acho que ele quis dizer lá. Quando você estava tocando no navio, qual era a sua liberdade? Que liberdade você tinha para improvisar? Se você tinha para improvisar, você tinha um roteiro que você deveria segui-lo, independente de outra coisa? Ó, claro, novamente, eu quero deixar bem claro que eu estou falando da minha experiência pessoal, individual e singular nessas ocasiões, né? Não sei se é todo mundo que for tocar agora em navio por aí vai ser a mesma coisa. Mas eu tive bastante improviso, sim. Bastante liberdade para criar. E, inclusive, essa experiência de tocar jazz, né? Porra, abriu minha cabeça demais, assim. Não que eu não conhecesse jazz, eu conhecia jazz, todos esses nomes que eu citei aqui, muito mais eu conhecia, tinha estudado Real Book e tal, etc. Só que uma coisa é você estudar na sua casa, colocar um backing track lá e estudar, né? Eu até gravei um pouco do improviso de Giant Steps, publiquei, um pouco antes de eu viajar, publiquei na internet. Só que é uma situação. Outra coisa é você tocar numa banda, sabe? Assim, tudo bem, você estudar em casa, você evolui, sim, você evolui, isso é indiscutível. Mas, cara, nada como você tocar numa banda e numa banda de músicos bons. E eu sou grato a Deus, sou grato a todas as pessoas que me permitiram viver essa experiência, porque eu nunca toquei com um músico tão bom assim, bicho. Puta que pariu, foi foda, e eu aprendi muito, e eu evolui demais, cara. 6 meses. E aí entra o que eu vou colocar. Eu vou colocar um tema que você tocou lá, que pra mim, cara, sinceramente, quando eu vi aquele som, bicho, com aquela galera, bicho, olha, sem mentira nenhuma, cara, eu baixei aquele vídeo, eu assisto aquele vídeo pelo menos uma vez por semana. Porque pra mim, assim, bicho, o tesão de estar ali, tocando aquilo lá, com aqueles caras, naquela vibe, naquele pique, bicho. Eu tava ali, cara, sem mentira nenhuma, eu estava ali. Eu tava vendo aquela menina cantar, cara, eu falei, meu Deus, canta pra mim, filha, canta pra mim, cara, porra. Porque foi muito legal, cara. Aquele baixista tirando aquele puta som, cara redondo, honesto, mas não é um cara que faz firula, mas é um cara que te segura, bicho. Que faz direitinho, aquele batera fazendo aquele som, cara. Eu falei, pô, olha que cara redondo, sabe? Aí aquele cara no sax fazendo aquele... Ele era sub, né? O batera era sub. O batera não era oficial. A gente conheceu ele lá, né? Que ele falou, pô, vou tocar com vocês aqui. E foi. Eu vi que ele era sub.
é incrível como chegam, porque foi ele que postou o vídeo, na verdade, não foi ninguém que postou. Chega um novo integrante, cara, muda tudo. Muda tudo. Vocês estão tocando, chegou um novo batera, vai fazer o som, eu conheço, eu faço, beleza, vai lá. Já mudou, cara, já mudou. E aí você tem que se adaptar. Porque a base que você fazia antes já não vai valer mais aqui. Porque é outra situação. Porra, cara, Não, eu vou colocar, bicho, porque é muito lindo pra mim. Então, segura a onda aí que agora eu vou colocar aquele som aqui. Segura aí, lá vai. Cadê você? Vem cá, filho. Yep. legal. O guitarrista é o mais vizinho. Eu tô vendo a dica aqui, ó. Legal. Depois você coloca o Paulão. Espera aí, eu vou parar aqui. Fala. Depois você coloca o link aí pra galera que quiser assistir. Tá legal. Beleza? Deixa eu, agora eu quero fazer uma pergunta aqui pra você. Beleza. Espera aí que eu vou colocar aqui de novo aqui. Tá, cadê você? Vou meter aqui, ó. Em primeiro lugar, essa mina canta muito, né, cara? Demais, demais. É a Gina, grande cantora. Não, né, cara? Tem muita falar que é mais ou menos aí, né? Todo mundo muito, muito bom mesmo. O rapaz do sax é o cara é o filipino, né? Sim, das Filipinas. Olha os caras fazendo passinho, cara. É muito louco aí, ó. Mas você ia me perguntar alguma coisa? Eu vou parar aqui, peraí. Ah. Pronto. Então, seguinte. Eu vi isso que você fez aqui agora e vi também nos seus ensaios lá em Miami. Aquela firulada toda que você faz de pôr a mão, mudar a mão de lugar, tal, é frescura mesmo? Foi bom fazer uma firula com os caras lá em Miami? Então, aí tá. Eu sou formado em artes cênicas, né? Com experiência como ator e tal. E quando a gente fala de show ao vivo, a gente não tá vendendo só o som. A gente tá vendendo a imagem. Sim. Eu acho interessante fazer essas firulas. Eu tô tocando lá, por exemplo. Sabe? Puta sonzeira. Tocar bem, fazer, sei lá, tocar um... Eu vi, você tocava com a boca direto lá. Eu vi, eu achei um monte de... Eu falei, pô, esse cara é firuleiro, bagacete, bicho. Tá só queimando os cartuchos lá na gringa, rapaz do céu. Eu falei, será que ele tá fazendo uma média lá? Mas os caras querem meio assim, opa, vamos fazer um guerre-guerre aqui. Acho que ele tava fazendo um mise-en-scène lá para ver se ele ganhava
uns cascalha a mais, lá que rolavam por fora lá. Não. Eu sempre tive isso, assim. Outra pergunta. Eu estava lá, eu sempre fui assim, sempre fui meio performático, vamos dizer assim. Rola uns tips lá, umas caixinhas, não? Cara, para quem trabalha em navios, depende. Para quem trabalha com música em navios, né? Eu não tinha tips, eu não tinha... Sim, eu não podia ganhar as gorjetas, né? Outras posições podem ter gorjetas. Então, depende muito da sua posição. Sim. Porque aqui no meu tempo, que é o tempo do TED, aí, 70, 80, dependendo da casa que a gente tocava, até rolavam umas caixinhas, tipo assim, porra, toca aquela música e vinha um por fora, entendeu? Mas era da clientela mesmo, tá? Legal. Agora vem aquela... Vamos ver aqui. O Marco Júnior pergunta, você podia opinar em algumas músicas que poderiam ser executadas na noite? Não entendi a pergunta, desculpa. Eu acho que ele quer dizer o seguinte, vou pedir até para ele reformular, Marcos, mas o que eu entendi é o seguinte, se você poderia dar uma dica de um set list para você tocar na noite. Cara, eu acho que isso depende muito do público, né? De onde você vai tocar, enfim. Eu ia falar a mesma coisa, cara, depende do estilo, depende de N situações, né, cara? Eu vi você, como eu te falei, eu acompanhei você lá, praticamente, tudo que você postou, eu tava em cima, né? E, eu vi você tocar, é o que você falou, você tocou de funk, esse puta som do Stevie Wonder, como você tocou jazz, pedreira lá atrás, Miles, entendeu? Então, tipo... Pedreira mesmo, cara. Coisa pesada mesmo. Sabe? Então, eu acho que dentro do que você tocou, baixou o Jimi Hendrix no Brother, é isso mesmo, cara. Eu acho, cara, que é bem isso daí. Eu acho que vai depender muito do que... Numa situação de... Eu toquei na noite muito tempo e fiz muito música ambiente nessa pegada que você tá fazendo aí, que você fez lá, tá? E, banda de baile e tal, você tem aquele set, né, bicho? Ou seja, você começa devagar, então você vai tocar uns standard, aí você vai tocar um swing, aí vai mais pra frente, vai tocar uma coisa mais de sucesso... Se já tá mais no fim da noite, você dá uma esquentada para os caras dançar, você quer ir embora, você já começa a tocar de novo os standard, as valsinhas lá para baixo, às vezes os caras vão dormir, quer dizer... vai depender muito do que o repertório que você vai fazer, né, bicho? Eu também acho que é muito relativo. Marcos, vou pedir para você, assim, deixar mais claro qual é o trabalho que você está pensando em fazer. Você vai tocar num duo, cara, é uma coisa. Você vai tocar numa banda, é outra coisa. Cada coisa é uma coisa, cara. Por mais estúpida que seja a resposta, mas cada coisa é uma coisa. Não tem jeito, cara. É bem por aí. Você ser guitarrista, não é questão dele ser guitarrista ali. Vou reperguntar. A questão de você ser guitarrista, não tem a questão de ser guitarrista. A questão é, o que tá tocando, o que você tá fazendo e o tipo de trabalho. Você vai tocar no casamento é uma coisa. O que ele estava fazendo no navio lá não é muito diferente de você fazer um baile aqui no Brasil, tá? Ou tocar num restaurante no Brasil, tá? Seria a mesma coisa, tá? Não mudou nada, é a mesma coisa. Aí que tá. Será que se eu tocasse Steve Wonder, se eu tocasse essa galera, por exemplo, aqui no Brasil, é um público diferente, né? Aí sim. Por isso que eu falo, em última análise, quem vai decidir isso aí é o público. É o público. Lá você tem que vai tocar, né? Público X. O meu vídeo aqui, gente, tá parado, no YouTube. Tá parado para vocês ou é impressão minha? O meu não tá dando ao vivo aqui, pode ser algum problema de conexão. Então, queria saber se está dando algum problema para vocês. Se não tiver... Bem, mas o Marco Júnior faz uma pergunta. Seria um integrante... Tá. Você era um integrante ativo, acho que é isso que ele quer dizer. Você era um integrante ativo na banda... O ativo que ele está dizendo assim, você decidia alguma coisa, você, não vamos tocar isso, vamos tocar aquilo, tal, ou você tinha que fazer o que eles propusessem? Não, cara, a gente tem um cargo lá que ele chama de Music Manager, né, que é um cabeça mesmo, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim, autoritária, militar, é uma coisa que a gente acaba meio que conversando e chegando a um ponto, assim, uma conclusão.
A gente poderia propor, sim, ideias. Eu propus várias ideias. É isso. Não teve nada disso, né? Legal. Aqui o vídeo voltou, pessoal. Eu dei um reset aqui e voltou. Agora vem o X da questão, agora que eu vou fazer aquela pergunta que não quero calar. Sim. Eu até sei que você vai perguntar. Até quase caiu o negócio aí, hein? Caiu o negócio aqui, né? Que essa minha cadeira é assassina, cara. Eu sei que deve ser um negócio meio chato, mas você nem precisa relatar o valor correto. Mas e vou te falar por que eu vou fazer a pergunta de qual foi o seu... pergunta aqui, eu vou até responder para você. Essa resposta é a seguinte. Essa é a resposta seguinte. Você tocando em navios de cruzeiro, eu vou falar de maneira mais geral, assim. O bom é que você vai receber em dólar, sim, né? Que é uma moeda mais forte do que o real, então não tem nem comparação. Então, digamos que você vai receber aí de 2.000 a 4.000 dólares. Essa faixa, mais ou menos, de 2.000 a 4.000. Vamos colocar uma faixa assim, mais ou menos, né? Mês. Depende de onde você vai tocar, tal, claro, falando de maneira geral, generalizada. Digamos que você ganhe 2.000, vamos supor. Agora foi o seu que parou. Tá 3. Espera um pouquinho só. Saiu aqui, hein, Paulo? Espera aí. Você tem que... Opa, tá parando, hein, cara. Mas foi só a gente começar a falar em dinheiro, deu problema, hein? Deu até a travada ali. Te contar, hein? Travada ali. Mas é a sua conexão. Cara, mas eu acho que o músico tem que falar de dinheiro, sim. Não. A gente tem que falar de dinheiro, a gente trabalha com dinheiro. Sim. É outra coisa. Mas a gente, então, digamos que você tire aí 2.000 por mês, vamos supor. Não estou falando que seja esse meu cachê, não vou falar, mas é um valor bom. Não tenho que reclamar do meu salário, um salário bom. Sobretudo porque era um salário em dólares, então você imagina, vamos supor que o cara tire aí 2.000, ou seja, por mês, 2 vezes 3,90, dá quase 7 mil reais. 8 conto, bicho, vai. 8 conto, né, mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, o que eu posso dizer é que do ponto de vista da grana, eu não tenho que reclamar. Não vou dizer quanto eu estou ganhando, porque não. Mas assim, comprei notebook para mim, comprei a Fractal, né? Fractal, acho que a minha pergunta foi, veja bem, todo o tempo, a minha pergunta sempre foi essa do cachê, e vou deixar claro o porquê. Sim. Todo mundo pergunta todo mundo costuma comentar, músico não ganha, passa fome, músico ganha pouco, músico não sei o quê, músico ganha... eu vou aprender partitura para quê? Para que eu tenho que saber ler? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que estudar harmonia? Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar aquilo? Legal. Então, o meu conceito nisso tudo, a minha intenção nisso tudo é mostrar, tá? Que um músico profissional que tem os atributos de um músico profissional, ou seja, toca, lê e escreve, tá? Você tem o atributo maior a mais aqui por causa da atividade, que é o idioma, tá? Eu tenho certeza que o idioma nessa hora pesou muito. Tá? Total. Então você tem o idioma, fora o idioma, você tem as qualificações, você conseguiu se candidatar a um emprego, tá? Que te pagou uma média salarial de 2.000 a 4.000 dólares, tá? Eu vou ser mais otimista, vou jogar isso no meio para 3, tá? E vamos pensar 3 vezes 4 é 12. Você não teve custo nenhum com estadia e alimentação, tá? O único custo que você teve foi os gastos que você quis fazer lá por conta própria, e resto você só ganhou, digamos assim, entre aspas, tá? Você trabalhou naquilo, e aí voltamos àquela, você trabalhou naquilo que você gosta de fazer, porque a nossa atividade, como eu acho que toda atividade deveria ser, uma atividade prazerosa, tá? Sim. Ou seja, a atividade que você se dedicou para trabalhar, você gosta de fazer, conseguir emprego na sua área, com um excelente salário. Pelo que eu acompanhei, teve a vantagem de conhecer vários lugares diferentes, se divertiu, conheceu gente nova, conheceu lugares novos, teve uma experiência fantástica e ainda ganhou um bom dinheiro. Vale a pena ler partitura? Entendeu? É essa
a minha colocação. E tem outra coisa. Estando naquela época que está conversando, o cara falou dos 3 caminhos, né? Só tem 3 caminhos, né? Você toca sertanejo, funk ou gospel. Cara, eu sou a prova de que não é assim, cara. Desculpa. Esse cara que falou isso aí tá errado. Não é assim. Tem vários caminhos, tudo depende do que você quer fazer, entendeu? Até onde você vai, o que você vai aceitar, o que você não vai aceitar. E eu, de verdade, só acho assim, que a gente tem que tomar cuidado para não alimentar ressentimento e até um pouco de inveja. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? Você olha um cara que tá bom, que tá ganhando uma grana, mas ele tá num outro gênero que não é o que você gosta, não é o que você aprecia, e aí começa a falar assim, esses caras... Não que seja sempre inveja, não tô falando isso. Mas muitas vezes Muitas vezes pode ser, né? Porque a gente é ser humano. O ser humano tem inveja, tem raiva, e não vai levar a lugar nenhum. Né? Vai levar a você buscar ter um bom trabalho, buscar se aperfeiçoar, buscar estar pronto para enfrentar as situações profissionais que podem aparecer na tua vida, para você tocar em várias situações diferentes. E procurar ser o mais profissional possível naquilo que você for fazer. Então, por exemplo, horário é horário. Né? Horário é horário. Então, se a passagem de som é às 7, é às 7. Não é às 6h30, não é às 7h30. Você tem que estar lá 15 para 7, 10 para 7, para você chegar, montar suas coisas e começar às 7. E 7 horas é para começar, você tem que estar lá. Né? O cara vai tocar ali, enche a cara, fica trêbado, não é nem bêbado, fica trêbado. Aí semitona a música, desafina, esquece letra. Você teve esse problema? Você teve lá em algum momento, você teve algum problema desse lá? De forma alguma. Mas isso é inimaginável, assim, não dá para imaginar. Isso não existe, isso não existe. Isso não existe, não existe, ponto. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Não existe isso. Você está lá porque você é um bom profissional, você está exercendo a sua profissão, um trabalho como qualquer outro, você tem horário para chegar, você tem horário para trabalhar, você tem a sua hora de lazer, é isso. E eu acho que a gente tem que encarar a música dessa forma. Pode falar. Quando a gente encara a música de forma mais competente, mais profissional, as coisas podem acontecer. Mas se não acontecerem também, a gente não perdeu nada. Porque a gente fez o que a gente tem que fazer. Eu vou perguntar para o pessoal aqui agora. Para quem tem alguma pergunta, por favor, façam, porque eu vou encerrar a nossa entrevista já. E antes tem 2 comentários aqui que eu vou fazer para você já. Mas antes de encerrar e fazer esses 2 comentários, eu vou te fazer uma pergunta bem básica de qualquer fina entrevista, que é a seguinte: o que é que você diz hoje para quem queira adentrar, não a profissão de tocar em cruzeiro, nada disso, mas para ser um bom músico e para tocar? O que você diz para um cara que quer entrar na profissão de músico? Tá. Bom, procure outra coisa. Eu também ia falar a mesma coisa. Tô brincando. Não, falando sério. Falando sério, se você realmente quer trabalhar com música mesmo, eu penso o seguinte: primeiro, você tem que buscar ter uma formação. Estude. E quando você achar que você já estudou o suficiente, estuda mais. Mas não fique por aí. Busque construir network. Network não sei como falar em português, mas network, né? Uma rede... Relacionamento. Agora mesmo, nesse exato momento, eu estou fazendo um bate-papo com o Paulo Totti, que é um músico, amigo meu, um cara gente boa, um cara que eu aprecio o trabalho dele, não estou puxando sardinha, puxando saco, nada disso. Obrigado. No exato momento, estou fazendo uma coisa que é boa para mim, porque eu estou me divulgando, e é boa para ele, porque também está se divulgando. Então, isso é network. É você buscar ter boas parcerias com pessoas sérias, honestas,
que podem, de alguma forma, te ajudar se ajudando. Que isso é uma coisa, infelizmente, que acontece na sociedade de maneira geral, e os músicos não são diferentes. Sempre vai ter alguém que vai chegar e falar assim, cara, faz algo com aquele cara não. Aquele cara lá, ó, mó figura, não, filho da puta. Não toca nada. Pô, cara, você vai tocar com aquele cara? Pô, não toca com ele não, bicho. Puta, o cara é mó purão, mano. E, às vezes, se for verdade, pior pra você. Porque se você chegou atrasado num trabalho, meu amigo, acabou. Você fez a sua fama. Mas mesmo que não seja verdade, isso vai acontecer. Vão inventar histórias, porque isso existe, isso é uma questão, infelizmente, humana. O ser humano faz isso. Então esteja pronto para isso. Não tenha fantasias, achando que o mundo da música é lindo, maravilhoso, todo mundo se ama, todo mundo se quer bem. Não, não é assim, isso não existe, não é assim. E tenha fé em Deus, tenha fé em si mesmo. Se você não acredita em Deus, tenha fé em si mesmo. Corra atrás e busque se aperfeiçoar. E estude partitura. Isso! Se alguém falar para você, não, estude. Porque não vem com essa história de falar, tal músico não lê. Tal músico não lê, o problema é dele. Você vai ler. Porque se você precisar de uma situação que você precise de ler, é bom que você saiba ler e consiga ler. É isso. Vamos aqui, ó. O Ted fala que ele tem um amigo dele, um maestro, Alex Fronteira, pianista bom pra caralho, que tocou com celebridades, que hoje pede, pelo amor de Deus, uma casa para tocar. Bem, eu vou ter uma consideração a respeito aí. Aí o João Paulo fala embaixo alguma coisa que você falou antes, que era assim, concordo, temos que ser vigilantes dos nossos pensamentos, ideias e atitudes sempre. Bem, eu vou dar a minha opinião a respeito do que disse o Ted sobre o amigo dele, o maestro. Gente, o Jefferson falou logo no começo que ele era um dinossauro, tá? Tudo bem, ele é um dinossauro, mas ele já foi geneticamente modificado, ou seja, ele é um dinossauro atual. O que acontece é que nós temos muitos dinossauros, ou seja, o pessoal que ainda acha que a vida vai bater na porta da casa dele, bicho, e vai falar, meu, vem aqui, cara, vem ser famoso comigo. Infelizmente, não é mais assim. Eu falo porque eu passei por esse mesmo processo, vi coisas acontecerem que, enquanto eu não mudei, elas mudaram e eu fiquei olhando, tá? Então, se você não corre... Hoje em dia, a vida... uma vez eu fiz um curso que o cara diz o seguinte, não tem mais emprego, existe empregabilidade. Ou seja, você tem que ser empregável. Você não tem que ter emprego, porque emprego vai acabar, tá? E é o que está acontecendo com nós, músicos, tá? Ou seja, gente, o nosso emprego vai acabar. Agora, nós temos que ser empregáveis, que é o caso que fez a colocação do Jefferson agora. Você tem que ler, tocar e escrever. Por quê? Você tem que ser empregável, você tem que ter o idioma aí, ó. A minha inveja, aí vou falar a minha inveja do Jefferson foi essa. Por quê? Porque eu não tenho idioma, bicho. Então, quantas vezes eu falei, porra, bicho, eu poderia estar num navio, poderia estar num clube, um capeta, mano, eu poderia estar em Nova York, tocando na rua. Mas, bicho, o cara fala assim, I have, não sei o que, eu não have nada, filho. Aqui eu não have porra nenhuma, sabe? Então, é feroz, gente. Se você não tem o idioma, você tá ferrado. Hoje, um músico, o músico não, mas todo cidadão hoje, no mundo todo, tem que ter o idioma inglês, por mais que ele odeie o inglês porque é capitalista, o cacete a quatro, mas, meu, é a língua da internet, é a língua do mundo. Você tem que ter, você vai ler um bom livro, de repente esse livro está técnico, ele está em inglês, você tem que ter o inglês. Hoje mesmo, gente, hoje eu estava conversando com o Nick Six do Motley Crue, tá? Aí você fala assim, como? Eu também falei, como? O cara começou a falar comigo, bicho. Eu falei, porra, tive que correr pro computador e meter o Google Translator, mora. Pra não falar merda, bicho. Então eu tô falando com o Nick Six do Motley Crue. Alguma coisa eu falo em inglês. O cara falou umas coisas lá que eu... yeah. Aí eu vim correndo pra ver o que é. O cara falou, quero comer sua bunda. Eu falei, não dá, né, bicho? Entendeu? Você tem que ter o idioma. Sabe? Eu já falei com ele, já falei com a puta de uma guitarrista americana.
que eu sou fã da mina. A mina começou, pô, já veio com o Google Translate. A mina quer falar para mim, você é um filho da puta, eu sei como é que é inglês, né, bicho? Mas onde eu quero chegar? Se você não tem idioma hoje no mundo, você é um ser humano incomunicável, tá? Com a nossa, um exemplo, a gente fala muito, eu falo muito. Eu preciso sair daqui, preciso ir para outro país. Porque no outro país tá legal, eu penso assim mesmo. Mas o que acontece? Eu não preciso estar em outro país para trabalhar. Daqui eu dou aula em outro país, um exemplo. Olha, eu já cheguei, vou falar para você, eu cheguei a não ter alunos nenhum, zero, aqui da minha cidade. Zero, nada. Tava dando aula pra gente fora. Dei aula pra gente de Portugal, dei aula pra gente que tava na Alemanha, Japão. E aí, por quê? Por causa da internet. Aí quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, tá difícil, porque, pô, todo mundo o cara tá cobrando trintão aí, pra dar aula, R$50 o mês pra dar aula. Cara, em vez de você ficar reclamando, vai buscar ampliar o seu nível de aluno, a quantidade, a conta na internet, etc. Aí que tá, vai cobrar em dólar. Você quer ver? Agora, só pra gente finalizar, porque tá ficando tarde pra mim também. Mas só pra gente finalizar... Pra mim também. Só pra gente finalizar, eu dei aula durante 2 meses para uma aluna da Austrália, aqui, na minha escola aqui. Porque ela veio, é brasileira, veio de férias para cá e ela queria estudar esses 2 mesinhos. E fez aqui, comigo, tá? Sabe quanto cobra um professor de violão na Austrália? Cobra $70 australianos a hora aula. E não ensina nada. Nada. Aí ela falou assim, se você estivesse na Austrália hoje, tá? Você estaria cobrando no mínimo, para falar que você está fazendo liquidação, $50 hora aula, e você teria no mínimo 100 alunos. Que bacana, né? Agora, eu poderia fazer isso daqui, tá? E por que eu não faço? Você já não fala inglês americano, vou falar inglês australiano. Fudeu, cara. Fudeu. Aí sim que eu vou falar pro cara, canguru! Gente, última pergunta que está aqui do Marcos. Valeu, excelente iniciativa, excelente entrevista. Meus sinceros agradecimentos ao Jefferson pelas informações e dicas. Abraços a todos, excelente final de domingo. Obrigado, Marcos. Eu vou dar aqui os meus salves para o pessoal que está aqui. Cinei, Marcos Júnior, Teddy Hare. Quem mais que apareceu aqui? Teve mais o meu amigo Johnny. Teve um pessoal que está assistindo aí que não se identificou nem fez nenhuma pergunta. Tá? Então, para vocês que estão aqui conosco, tá legal? Um bom domingo para vocês. Foi um prazer estar aqui com você, Jefferson. Realmente, eu gostaria de ter feito essa entrevista mesmo. Eu estava esperando você voltar para saber todas essas informações. Quero deixar claro aqui, independente de qualquer coisa, a minha admiração pelo seu trabalho, a minha admiração por aquilo que você conquistou lá fora, tá? Tô na Lua. Tem um cara, valeu, tô na Lua. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que assistiram aí. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. E que nós nunca podemos desistir de nós. Todo mundo tem o direito de desistir da gente. Todo mundo tem o direito de olhar e falar assim, cara, você é um derrotado, você não vai para frente, isso e aquilo. Porque eles não vivem a nossa realidade dentro do teatro da nossa carne, que assiste a todas as nossas emoções, tudo aquilo que a gente passa. Mas quando nós perdemos a fé e a esperança em nós mesmos, aí acabou. A gente não pode. Então, bonita mensagem, bonita mensagem. Forte abraço. Para você também, Jefferson. Posso colocar aqui minhas redes sociais aqui, quem quiser seguir? Por favor, tá? Eu tô facebook.com/guitarrista Jefferson, no Facebook, minha fanpage. Jefferson Torres é o meu perfil no Facebook. O meu Instagram é Jefferson Torres Guitar. E é isso aí. Eu vou, independente disso, eu vou fazer depois uma front page aí, vou pôr aqui no mostrar mais aqui, eu vou colocar todas as redes sociais do Jefferson, todos os contatos, tá? Lembrando que ele é professor de guitarra também, certo? Então, quem tiver interesse em qualquer tipo de informação, qualquer coisa, é só entrar em contato com o Jefferson, tá? Jefferson, mais uma vez, você é um cara muito inspirador pelo que você conseguiu.
e parabéns do fundo do meu coração, sucesso para você, muitas outras viagens e muitas outras turnês lá fora, cada vez mais, ok? Grande abraço para você, grande abraço para todos vocês, gente. Boa noite, bom final de domingo. Ficamos aqui. Valeu, tchau.